Como que começou essa história? O que a gente faz agora? Para onde a gente vai? O autista, quando sofre violência, ele é desacreditado. Ela tinha 10 anos na época quando foi descoberto. Até o momento que sua filha não tinha o diagnóstico, como que você via ela? Ela voltou a ter a faixa etária de 5 anos. Conheço uma pessoa com 3 dias, ela ia abrir a porta. Essa é sua casa. Eu tinha um quartinho e um colchão e uma mochila. Fala pessoal, esse é o podcast Conscientização e a gente tem aí mais um episódio. Antes de mais nada, eu vou pedir aí pro pessoal curtir, compartilhar. A gente faz um trabalho aí que tem temas difíceis, né? Temas sobre inclusão, sobre iniciativas sociais, empreendedorismo social. Então são temas que são difíceis de trabalhar. Então eu peço que o pessoal aí que tem acompanhado o canal e o podcast tem crescido. Agradeço todo mundo que tem seguido, compartilhado, assistido. Peço para que o pessoal então siga, compartilhe para a gente continuar fazendo esse trabalho aí. Vou aproveitar também para falar que esse podcast é um oferecimento de Sampaio Engenharia, que é especialista em acessibilidade, e Monkey Donkey Clothing, que são camisetas premium, que é minha marca aí. Tô lançando isso daí agora. Hoje a gente tem um episódio aí que tem um tema bastante importante. Então a gente vai falar sobre iniciativas sociais e sobre questões de autismo. Hoje a gente está aqui com a Vera Aparecida, conhecida como Verinha, e a Giane Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Legal. Gratidão a Tudo todos bem, que nos boa tarde. acompanham aí. Legal. A Verinha, ela é conhecida como Verinha, né? Por aí, né, na vida, nesse meio, né? Ela faz um trabalho social e a Giane, ela é mãe atípica. Isso aí, pessoal. Eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre vocês e depois a gente começa a bater um papo, tá certo? Tá certo. Que é meio com uma bio aí meio resumida. A Verinha, ela é formada em serviço social, especialista em políticas públicas para a América Latina, saúde em família e atendimento a vítimas de violência sexual, que é algo que a gente vai conversar um pouquinho aí hoje. Ela é ativista social, como eu já falei, coordenadora do movimento de mães atípicas do bairro dos Pimentas, né? Elas são lá da região do Pimentas, em Guarulhos. E ela é coordenadora do cursinho Uniafro, Mabel Assis, de Guarulhos também. Ela é articuladora do movimento antirracista do Pimentas e é integrante do Afoxé de... Completamente. Omoiá, é isso aí. E a Giane, ela é uma mãe atípica, ela tem algumas coisas interessantes aqui. Elas fazem parte de um movimento, né, que foi criado pela Verinha, que é isso que a gente vai conversar aí. Certo? Certo. Ô Verinha, pra gente começar, como que começou essa história de você ter esse trabalho com a questão de autismo, esse trabalho social que você faz? Quando que começou isso? Primeiramente, gratidão por estar aqui nesse podcast, poder trazer um pouco da nossa experiência para cá. Eu conheci as mães que a gente tem o movimento hoje no trabalho, no dia a dia ali do atendimento da prefeitura na cidade de Guarulhos. Eu sou assistente social e sempre eu foquei meus atendimentos em atender pessoas que sofrem violência sexual. Você é funcionária pública, né? Isso, sou funcionária pública da Secretaria de Guarulhos e eu atuo no núcleo de apoio à vida dentro da secretaria e, através desse trabalho, dentro da Secretaria da Saúde, vendo esses vários casos de abuso sexual envolvendo pessoas neurodivergentes, autistas, TDAH, pessoas também com comprometimento mental. E aí eu fui me aproximando dessas pessoas e elas também se aproximando de mim para a gente poder ir entendendo melhor. Com elas eu fui aprendendo a entender essas pessoas, a ver suas dificuldades, seu dia a dia. E foi quando a gente, numa conversa, a gente falou, vamos fazer um grupo para a gente poder fazer esse trabalho. Eu comecei esse grupo com uma grande parceira minha, que é as mães mesmo. Tava a Jeane, tinha a Você já estava lá na Lília, época, desde o começo? desde o Do começo. A sim. Lília. Então a gente já se reunia ali para fazer algumas discussões da realidade e
Mais adiante, eu me uni ali, quando eu vim para a UBS Alvorada, me uni com a agente de saúde, a Daiane, e a gente criou o grupo ali, né? E a gente tinha esse grupo onde tínhamos de tudo um pouco. Fazíamos pinturas com sacolas, fazíamos meditação, fazíamos brinquedoteca, tinha uma parceria ali na comunidade, tinha piscina de bolinha, então a gente trazia tudo isso para dentro da UBS. Mas o espaço da UBS não foi mais assim viabilizado para a gente. E aí a gente ficou. O que a gente faz agora? Para onde a gente vai? Foi quando a dona Rosana, lá do Centro de Integração e Cidadania, que é um serviço do governo e do estado, cedeu espaço para a gente montou um projeto e começamos esse projeto lá no SIC, e hoje esse projeto se denomina Movimento de Mães Atípicas do Pimentas, onde a gente tem reunião todos, uma vez por mês, todo primeiro sábado, a gente se reúne à tarde para que as mães possam ter um tempo para elas, conversarem entre elas, enquanto eu, junto com uma outra pessoa, que é a minha afilhada, Alice, a gente desenvolve atividades lúdicas com as pessoas que são neurodivergentes, seja autista, seja com TDAH, seja com outras questões que vão aparecer dentro do processo da neurodivergência. Então, a gente acolhe todos. Antes era um grupo muito mais focado em mães que sofrem com seus filhos por serem vítimas de violência sexual. Você estava falando em off que começou nesse sentido, né? O grupo começou nesse sentido, ainda a maioria dos integrantes do nosso grupo ainda tem esse perfil, porque a gente ainda faz esse acompanhamento. Muitos deles, o processo ainda está em andamento no judiciário, né? Ainda tem processo em andamento, não tem processo concluído. Alguns deles ainda passam por processos de audiência, estão ainda em acompanhamento, alguns estão no acompanhamento no CAPES, outros estão em acompanhamento em outros núcleos da prefeitura. Tem pessoas que já passou pelo nosso grupo, que está em São Paulo e está em acompanhamento em outros serviços lá, só que mantém contato com a gente, porque tem esse recorte de serem neurodivergentes que sofrem violência sexual. Então, aí, esse recorte que você está falando dessa questão da violência sexual com pessoas autistas, você, como funcionária pública envolvida direta com essa questão de assistência social, você via lá, você tinha essa experiência própria, vivia todo dia de ter muitos casos de crianças autistas que sofriam violência sexual, né? Sim, a gente parece incrível, mas a gente tem muita demanda de autistas que sofrem violência sexual. Por E que a você gente- acha que tem esse dado tão alto assim? Porque eles muitas vezes eles são vulneráveis na sua forma de defesa, eles são, alguns são não verbais, então tem dificuldade de verbalizar aquilo que está sentindo. Muitas vezes a pessoa que é autista, que é neurodivergente, ela não consegue entender que aquilo que está acontecendo com ela não é uma forma de carinho, mas é uma violência. Então tem essa dificuldade deles chegar a esse entendimento, porque as pessoas que se aproximam deles para praticar essa violência faz às vezes na maldade, querendo sugerir que é uma forma de carinho ou querendo sugerir que é uma brincadeira que tem que ser aceita para que ele seja aceito naquele grupo. Então tem situações que acontecem dentro do âmbito das famílias, dentro do âmbito da escola. Já vi casos acontecer em praça pública. Aí a gente tá falando aí de um autismo de nível 2 e nível 3, né? Sim, porque assim, nós temos de todos os níveis, porque a violência sexual ela atinge qualquer pessoa. É que nós estamos fazendo aqui um recorte dos autistas. Por quê? A preocupação de fazer um grupo de mães para discutir isso. Porque o autista, quando sofre violência de algum tipo, e principalmente sexual, ele é desacreditado.
Ah, será que ele que não faz parte do processo de fantasia dele, né, Jane? Será que ele não está Isso mesmo. fantasiando? A Jane ouviu muitas vezes. Será que não é parte da esquizofrenia? Será que ela está realmente. Será que realmente E aí sofreu? a questão do não verbal ele acaba sendo uma proteção para a pessoa que está cometendo esse crime, Sim, né? sim. Sim, porque acaba ficando assim, ele não sabe verbalizar, ele sente, ele sofre as consequências, mas muitas vezes, como que ele verbaliza aquilo? Eu já peguei vários não verbais que eles não sabem nem visualizar aquilo que sofreram. Às vezes, como que isso é perceptível? Se percebe pelo sintoma, por exemplo, apareceu alguma questão de sintoma corporal ou marca corporal, como sangramento, corrimentos, alguma infecções sexualmente transmissíveis. A partir daí que vai ter um olhar de alguém da saúde que vai chegar para essa mãe e falar: olha, aqui tem algo. E aí você vai percebendo pelo comportamento, né? O Tudo, comportamento né? muda, né, O Jane? comportamento muda, que nem o da minha filha é o suporte um. Mas quando houve o abuso, A sua filha sofreu abuso? sofreu. Ela tinha 10 anos na época, quando foi descoberto, mas foram 2 anos sendo Você pode falar abusada. quem foi a pessoa ou não? Não. Não, não é Mas legal. foi pessoa próxima. Sim, pessoa bem próxima mesmo. Tá. Como E eu você não, descobriu? foi pego no flagrante, porque minha filha nunca contou. Ela não E sua falava. filha verbaliza, né? Sim, e eu não percebi. De jeito algum, eu não percebi. A pessoa sabia, eu acho que ela já tinha aquela deficiência porque ela era muito caladinha. Foi a minha filha Ela mais já velha tinha que o diagnóstico? percebeu. Ela não tinha um Ela não tinha diagnóstico, ainda. não. Não tinha diagnóstico nenhum na época. Até o momento que sua filha não tinha o diagnóstico, como que você via ela assim? Como que você entendia ela enquanto pessoa, sem um diagnóstico, sem saber que ela era autista? Como que você enxergava ela? Uma menina quietinha, boazinha, Muito introspectiva? calminha, ninguém via um grito da minha filha dentro de casa, muito quietinha. Ela era uma menina bem quieta mesmo, desde dela bebê, nem tinha chorinho de bebê dentro de casa. Então, para mim era super normal, menina boazinha de cuidar, de lidar, de tudo. Então, para mim, eu não vi uma criança deficiente ali, eu não Sim. tinha hipótese nenhuma passar na minha A cabeça descoberta do diagnóstico veio junto com a questão do abuso. do abuso. Isso. Como que se deu isso? Quando a gente descobriu o abuso, aí Ah, foi desencadeou praticamente tudo. Veio à como que ligou tona uma coisa à outra? os comportamentos, as atitudes dela, mudou tudo. Ela desaprendeu tudo, ela regrediu. Ela teve uma regressão, a minha filha. Ela voltou a ter a faixa etária de 5 anos de A idade. partir do abuso? Isso. Depois que foi descoberto que ela tinha sofrido abuso, ela sofreu a regressão, porque até enquanto estava tudo abafado, sem ninguém saber, ela estava indo calminha, quietinha, sem ninguém perceber. Quando descobriu, ela regrediu. Talvez ali Achou ela que tenha ido para um nível 2, né? Porque você sabe que tem essas nuances, né? isso. Aí ali ela desaprendeu tudo. A escovar dente, a se Então aí foi vestir, a que você tomar teve um banho. estalo que tinha alguma coisa ali que Sim, não. foi daí que E como que veio. você conseguiu o diagnóstico? Foi na rede pública, que é difícil, Não, particular. particular? Particular, porque rede pública não dá o suporte para gente. Nesse Conseguir caso, não. um diagnóstico de autismo na rede pública é uma coisa assim, quase É impossível, né? isso. É que o Prati- diagnóstico na rede pública ele não tem nenhuma rede pública, pelo menos assim, no nosso município. O que nós temos é o psiquiatra ou neurologista que Não faz um existe laudo. Da rede pública em Guarulhos nós não temos. O que nós temos hoje que a rede pública oferece é o psiquiatra e o neuro, que faz encaminhamento para o CAPES. Agora, para você ter o laudo, conforme a Giane teve, que é um laudo completo, com uma equipe multidisciplinar, em Guarulhos é somente pago. Ou se acessa
plataformas de saúde, que são essas clínicas que são populares hoje, ou você acessa a universidade, que é a UNG, mas aí a universidade está oferecendo com um valor aí de em torno de R$ 1.400, que para muitas das famílias ainda é um custo que não é acessível à maioria da população mais pobre. Entendi. Então, o que se consegue na rede pública um documento ali feito pelo neurologista ou pelo psiquiatra, e o acompanhamento é feito no CAPES, e tem algumas ONGs na cidade, né? Estou falando aqui de Guarulhos, que faz esse atendimento, né? Sim. Temos hoje, acho que são 3 ONGs oficiais aí que é conhecida, mais as Casas André Luiz, que faz esse acolhimento e acompanhamento, e os CAPs, né? Sim. Aham. É isso. Agora, um laudo multidisciplinar hoje na cidade de Guarulhos nós não temos. As famílias que obtêm no particular. Entendi. Ô, Giane, a partir do momento que ela teve o diagnóstico, como que foi essa questão de tratamento? Até porque ela teve esse trauma, então ela regrediu talvez ali para um nível 2, Sim. e aí depois teve todo. Como que foi? Como que se deu isso, né? Ela conseguiu os tratamentos? Como que vocês conseguiram fazer isso? Então, eu fiquei tendo um acompanhamento através da Vera, porque ela segurou a barra da gente, mesmo sem as redes públicas Isso foi oferecer antes ou nada. ou já tinha o movimento? Não tinha o Foi movimento. antes, né? Eu comecei com os Uhum. atendimentos individuais. Eu fui nos atendimentos individual identificando esses autistas. E como não tinha lugar para mandar, eu comecei a fazer um acompanhamento individual social. Sim. E aí foi quando a gente foi aprendendo juntos. Aí eu É. falo que o aprendizado foi mútuo. Eu aprendendo com elas, elas aprendendo comigo, porque aí eu vinha Ou seja, ali que começou a história do ali, movimento já antes, lá atrás, isso, lá né? atrás, Foi com que a a história gente. de vocês, né? Foi. Exato, praticamente com a minha história da Giane, depois veio a Lilian, Foi. depois veio a Mas e aí, vocês Juliana. conseguiram? Como que aconteceu? O que que vocês conseguiram por aí de atendimento, de... Era só o atendimento feito lá na UBS mesmo, por enquanto, né? Era. E o CAPS. Hoje, sim, ela tem um atendimento na Olhar. Ela hoje tem um atendimento no Centro de Atendimento ao Autista, né? Ela é tratada lá, ela tem todo um Onde que é? tratamento. Fica lá no centro de Guarulhos, Centro Olhar Eficiente, o centro do lugar onde ela atende, Sim. que ela passa. E lá eles dão todo um suporte para ela lá dentro. É privado? É da prefeitura? É parceria com a parceria com prefeitura. a prefeitura, tá. esse. Parceria. Eles são encaminhados para lá pelo CREAS hoje. Isso, Entendi. isso mesmo. Ela foi encaminhada, tem mais de 3 anos que ela foi encaminhada lá pelo CREAS. E aí foi através daí, depois do laudo, que ela conseguiu esse acompanhamento lá, porque antes do laudo ela não tinha esse acompanhamento, só a Vera que tomava de conta. Sim. Que nem o CAPS também não aceitava, porque dizia que não era caso de CAPS. Dizia assim, não se corta, não se mutila, então, para que eu vou ficar com uma criança dessa aqui? Era essa a resposta que vinha para mim, mesmo que ela se machucava, ela agredia outras pessoas, criança de perto dela não podia deixar, que ela machucava. Mesmo assim, eles não pegavam o caso dela, só pegou depois que recebeu o diagnóstico do autismo. E antes eu não tinha suporte, só a Vera. Vera era o meu suporte, eu falo que era o meu porto seguro naquele momento, porque a rede pública ofereceu ela na casa quando ela acolheu com nave. E depois eu E me aí ela foi agarrei a além, ela. né? Isso, aí eu segurei nela e Sim, ali fiquei. Quando eu entrava em desespero, corria para ela. sim. Ô, Verinha, mas aí começou essa história do movimento, né? Que Isso, porque inclusive, ali eu fui aprendendo, né, que assim, o impacto do abuso sexual em neurodivergente era diferente de pessoas não neurodivergentes. Para eles potencializava, porque eu via que acabava desencadeando outras questões
para além, não só o trauma do abuso, mas potencializava se ele era autista, potencializava o autismo, potencializava o TDAH, potencializava aquela depressão, o abuso vinha e potencializava aquela neurodivergência, diferente dos outros que não Como eram foi o caso da filha dela, que talvez tenha voltado pro nível 2 ali, né? Exato, porque eles acabavam tendo uma regressão. E o que eu comecei? Fazer atendimentos individuais usando o brincar. Brincar de massinha, de Lego, fazendo empoderamento de que forma? Trabalhando prevenção da violência, fazia Sim, musiquinhas. mas aí, no movimento, o que você faz, o que acontece? Você, no caso, porque você tá aqui, mas tem outras pessoas, né? Tem O que outras vocês pessoas. fazem lá de atividade, tudo assim que acontece lá, o que vocês fazem? Só um detalhe, né? Gente, assim, só pra constar, eu conheci a Verinha nesse movimento, que na verdade tinha até outro nome, né? Porque ela participava de um outro grupo, que é uma outra história. E aí a Verinha me convidou junto com uma outra pessoa para meio que fazer uma palestra, uma pequena palestra, né? Isso. Do meu caso, né? Porque eu tive o diagnóstico tardio, né? E aí foi que a gente se conheceu, né, Verinha? Então Exato. conta pra gente tudo o que acontece lá, o que vocês fazem lá. Fica à vontade. Então, inicialmente, né, nós começamos lá há 2 anos atrás no Centro de Integração e Cidadania. A gente estava como Mensagem de Silo, que era um movimento que a gente iniciou, que ajudou a gente a iniciar esse trabalho. Então, a gente, logicamente, agradece ao movimento por ter nos apoiado nesse início de caminhada. E hoje nós formamos, aí 2 anos depois, nós temos denominamos Movimento de Mães Atípicas do Pimentas, e sempre o foco do nosso movimento foi dar espaço para as mães poderem ter aquele momento mãe, Aham. que a gente começou a entender que a vida delas é 24 horas voltada para esse filho. E na conversa com elas falavam que queria ter esse momento para elas poderem conversar, falar dessas angústias. Então, o grupo foi Ali entre pensado para elas. elas. Aham. O grupo foi pensado para dar espaço, porque a gente entendeu que aquele filho delas tem acesso da nossa rede lá pública. Ele vai numa ONG, ele vai num CAPES, ele vai numa UBS, ele vai numa escola, então ele tem essa assistência. Mas e essa mãe? A gente percebeu que não, que ela vivia em função deles e não tinha um momento para elas. Então a ideia é que pelo menos por 2 horas, elas fiquem entre elas, conversando, falando das dificuldades, colocando as angústias, uma ajudando a outra. Eu percebo que elas vêm se ajudando mutuamente cada vez mais. Então, enquanto elas ficam numa sala, fazendo esse diálogo com elas, sempre intermediado, como foi você lá, por um palestrante que vai trazer alguma aporte de conhecimento dentro da área para elas. Então, a gente convida uma pessoa para fazer a roda com elas, enquanto eu, com a outra pessoa, a gente fica no andar de baixo ou na quadra, e a gente hoje dividiu em vários espaços do brincar. Então, tem um espaço com Lego, tem espaço com pintura, tem espaço com jogos, tem espaço com bola, e aí eles escolhem o espaço que eles querem ficar, e aí tem hora que eles estão pintando, daqui a pouco estão no Lego, saem do Lego, vão para lá, Desse e, jeito. e eles ficam por 2 horas ali brincando com a gente, desenvolvendo essas atividades, enquanto as mães estão nesse processo de conversa. E é muito interessante que às vezes algum deles quer subir, aí você ouve eles falar assim: não, agora é o momento de terapia das mães. Nós temos que ficar aqui. Olha só. Então, eu achei isso assim incrível, porque um belo dia eles soltaram isso e eu falei: nossa, olha o nível que eles estão entendendo esse espaço das mães. Eles não tão, eles subiam, né? No início subia toda hora na sala, quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, agora não. Quando um vai subir, agora é a terapia das mães. E eu achei isso muito lindo. E outra coisa que a gente observou foi que, como a gente tem todas as faixas etárias de idades, tem crianças e tem adolescentes. Aí o que acontece? Eu tô olhando de cima um dia e eu tô vendo os adolescentes fazerem uma rodinha e conversar entre eles. Então a gente está aqui pensando em criar propostas para fazer o grupo de adolescente dentro desse movimento, porque tem a turminha que é bem criança, tem a turminha que é adulto, mas tem uma turminha ali de adolescentes que estão conversando. E aí um dia, na conversa com eles, eu
me chamou a atenção que a conversa era: "Não, você ouve vozes?" "Não, eu ouço vozes." "Olha, eu também ouço." "Ah, mas como que você lida?" E a outra falava: "Eu não ouço mais vozes, eu tô fazendo um tratamento." "Nossa, como que é isso?" E eu percebi que eles falam de coisas que eles não falariam com outras pessoas, normalmente. Eles conversam desse dia a dia deles. Então a gente está com esse intuito de, talvez no próximo ano, iniciar aí um trabalho, a parte com os adolescentes, para eles terem esses espaços deles, assim como as mães, dialogarem sobre coisas da idade deles, né, Sim. Jane? Ah, Trocar as informação, né? Eles já sim. trocam, né? Porque Você, eles trocam muita a informação Rafaela já sobre vai isso. A na casa de Rafaela, Sim. outros. sim. Ô, Giane, me fala uma coisa. Ela falou o lado dela, que é ela que tem a iniciativa e que, inclusive, partiu de vocês, de uma história de Sim. vocês duas. Agora, me conta o seu lado. Como que é você, como mãe atípica, estar inserida nesse contexto que meio que ela criou e receber esse afago, ter esse momento? Conta pra gente. Para mim é gratificante. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei falar direito. Eu falo sempre isso. Não sei falar, não sei conversar direito. Sabe, É como sim, eu falo você assim, fala bem. sou uma mãe negra, Sim. sem estudo, estudo zero. Mas assim, é gratificante saber que não é só eu que passei pelas provas. E eu também posso compartilhar com outras mãezinhas que estão passando pela mesma luta que eu. E a gente pode fazer troca de informações. Eu ajudo uma mãezinha, outra mãezinha me ajuda, então uma ajuda a outra, uma abraça a outra. E é gratificante isso. É gostoso saber que a gente é acolhido e a gente também pode acolher. Não é o segredo da situação, não é só ser acolhido, mas é saber acolher também. Porque a Passar pra gente. frente, né? Isso. Porque assim, a gente fala assim: ah, eu estou passando por tanta coisa, mas parar para pensar, tem outra passando por situação, tá recente, é novo, não tá sabendo de nada, tá no começo da experiência, e eu já tenho uma experiência maior. Posso ajudar? Posso. Como eu já fiz isso. Troca de informação, mãezinha me liga. Você já passou por isso? O que que você faz? Eu sei dizer o E que eu já vocês acabaram ali passei. criando uma rede de vocês que umas ajudam as outras, Sim, né? em todos os sentidos. Eu acho que a situação mental, eu acho que é uma das piores, que a gente fica, se abala muito e tem horas que a gente fica descontrolada, porque a situação deixa a gente assim. Então, assim, eu tô hoje cansada mentalmente. Ah, eu vou conversar com minha colega, eu vou conversar e eu vou trocar aquelas informações do que está passando na minha cabeça e elas vão me acolher. E eu também estou sempre à disposição para acolher elas também. Se elas estão passando, está difícil para carregar, eu estou aqui para ajudar. Eu falo, olha, eu não tenho muito o que fazer, mas eu tenho um ombro para te dar, para você se encostar e nem que seja para chorar ali, para E desabafar. vocês também se ajudam com questões assim de quando falta alguma coisa pra uma, que nem a Varinha tava falando em Sim. off, né? Um remédio. Um remédio, um alimento, seja o que for, a gente estamos sempre uma disposta para ajudar a outra. É o que eu falo, é trabalho de formiguinha. Sim. Nós estamos sempre no trabalho da formiguinha, uma ajudando a outra. Nós se ajuda mentalmente, moralmente, em todos os sentidos nós estamos sempre se ajudando, porque tem dias que a gente se sente sozinha. Ser mãe solo não é fácil também. E aí a gente se desespera um pouco E mais. você tem uma história de superação já, né? Então Sim, você tem essa história que essa situação que você vive diariamente da mãe atípica e tal, mas você ouvia aqui que você tem uma história de superação, né? sim, Você tá aqui na sua ficha que você foi moradora de rua aos 12 anos, né? sim, Como que foi isso? Como que você venceu essa situação? Tá aqui também que você casou aos 14 anos. Como que sim. foi? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, fui uma moradora de rua aos 12 anos. Vim para São Paulo, sou nordestina da Bahia. Vim para São Paulo para casa de família. Cheguei aqui, passei um tempo na casa da minha tia, não dei muito certo lá dentro, ficou difícil. E aí, nesse decorrer desse tempo aí, passei a morar nas ruas.
Passei muita fome, muito frio. Muitas vezes me desesperei, a lembrança não é legal, mas me dá uma força para seguir em frente, porque eu sei que eu fui capaz de vencer aquela Você teve alguém batalha. que te ajudou nesse momento? Tive uma família maravilhosa que um dia parou. Eu batia onde ela trabalhava, Marlene, batia onde ela trabalhava e pedi um prato de comida. Falei, me dê trabalho e um prato de comida. Eu tinha 12 anos, ia fazer 13. E aí ela falou, o que você está fazendo na rua? Uma roupinha curtinha que não tinha roupa, muito frio na época. Além do frio, a fome era insuportável, era difícil. E aí a Marlene falou assim, conta a sua história. O que te fez você chegar nesse momento aqui de estar na rua pedindo um prato de comida? E eu falei, não tenho família aqui em São Paulo, minha família toda está na Bahia. E aí a Marlene sentiu curiosidade de saber se era verdade aquilo que eu tinha falado, que eu estava sem família aqui. E ela foi atrás da história. Hoje ela não se encontra mais no meio de nós, já se Sim. foi, mas se ela estivesse viva, ela chorava todas as vezes que ela falava a situação. E ela falava assim, peguei ela para criar, é minha filha. Ela era bem branquinha e ela falava assim, o pai dela é um negão. A Marlene falava muito isso. E ela me deu a oportunidade de sair das ruas e morar dentro de uma casa. Ela falou, da agora pra frente, neguinha, você não vai morar mais na rua. Você vai ter o que comer todos os dias. E você não vai precisar passar frio e nem fome. E até os meus 14 anos, eu morei com ela. 2 anos, praticamente, eu morei com ela. Quando eu conheci o pai das minhas filhas, passei a morar com ele. 14 anos, engravidei. Aí ela falou, agora sim, cuidei até agora, da agora para frente é ele que cuida de você. Mas não perdi o contato, a família mantém o contato até hoje. Eu morei com ela, morei com a irmã dela, todas as duas já morreram. Mas eu sou grata pela essa Eu família. imagino, eu Essa imagino. família me deu luz onde não existia Sim. na minha E hoje vida. você faz o quê? Hoje eu só vivo em casa cuidando da minha filha, cuido dela o tempo todo praticamente e determino meu tempo para ajudar até outras mãezinhas que estão na mesma situação que eu. Hoje eu não tenho miséria de comida hoje. Se eu tenho alguém que diz estou passando necessidade, eu posso não ter dentro de casa, eu corro atrás, eu vou para ajudar, como ela sabe. Bato na porta dela e falo, tem uma mãezinha que está na necessidade, preciso de ajuda para ajudar essa mãezinha. Então, assim, eu não trabalho fora, mas sempre tenho na luta para ajudar outras pessoas que Sim. não venham passar fome, porque é duro a fome, e que não venham passar frio, porque é muito difícil. E eu sinto uma alegria imensa por essa família que me acolheu. Eu sou grata. Gratidão é a palavra para isso que eu tenho. A família pode ter ido, as duas que me acolheu aqui dentro pode ter ido, mas jamais vai ser esquecida. Que eu sou agradecidamente a essas duas pessoas, que é a Marlene e a Valda, que se foi. Conheço a mãe e mães delas, conheço a família toda, são piauense. E só tenho a agradecer por eles terem me acolhido, porque eu acho que se eles não tivessem me dado uma oportunidade de sair da rua, quem se vê, conhecer uma pessoa com 3 dias, levar para dentro de sua casa e abrir a porta e dizer, essa é sua casa. É raro mesmo, realmente. Não É uma existe. Hoje pessoa, eu tive essa oportunidade de ter essa uma pessoa pessoa. muito diferenciada, né? Então eu Infelizmente não sou está mais grata. aqui, mas Não está, onde mas ela estiver, ela tá. ela sempre vai ser lembrada, Sim, sempre com gratidão. que bom. Fico feliz que você tenha dado essa volta por cima, tá? Fico muito feliz. E aí você tem, lógico, as suas batalhas aí que a gente sabe, né? Mas fico muito feliz que isso tenha ficado lá para trás, né? Sim, Ô, Verinha, a gente puxando por uma coisa que vocês falaram um pouquinho no começo, Só completando, claro, acho que a minha ligação com a Giane vem desse espaço. Eu também tive meus momentos de morar na rua, não tanto tempo quanto ela, por menos tempo.
E eu tive ajuda ali na casa de oração Povo da Rua com o padre Júlio Lancelotti. Ah, é? Falo Você passou que por isso também? passei por isso e foi padre Júlio Lancelotti me ajudou ali. Na sequência, eu conheci um padre chamado padre Mansur Rodrigues Mansur, lá na cidade de Sumaré, em São Paulo. E ele me ajudou a sair da rua e entrar na universidade. Olha só. Ele me matriculou no vestibular, me fez entrar. E eu lembro que quando eu passei no vestibular, ele falou assim: Você passou em primeiro lugar no vestibular. Eu lembro que eu falei um palavrão para ele, falei: Já viu alguém que mora na rua fazer faculdade? E fui embora da igreja. E ele, na humildade e santidade dele, foi atrás de mim, me conseguiu uma casa, um quartinho para morar. E eu comecei minha faculdade num quartinho com uma mochila nas costas, né? Então acho que a gente vai fazendo leituras. Você fala que ali que o encontro nosso tinha que acontecer e você Sim, vê que tem algo muito mais ancestral por Com trás certeza, disso, com certeza. né? sim. Que a gente comunga algumas histórias, né? Eu não fiquei tanto tempo quanto O ela, caminho de vocês tinha que ter sido tinha, cruzado, tinha que né? ser Sim. cruzado, e eu agradeço ao padre aí, Júlio Lancelotti, com a Casa de Oração Povo da Rua, e o padre Rodrigo Mansur, que também foi embora, é o que me tirou das ruas, assim como a pessoa dela, ele também já é falecido, e ele foi o cara que me matriculou na faculdade e me deu um quartinho. Eu tinha um quartinho e um colchão e uma mochila. E hoje a gente está aqui, né? Tentando Então, fazer que outros não vivam a nossa experiência, sim. né? E dando uma contribuição enorme, não tenha dúvida disso. Agora, o que eu ia falar, Verinha, vocês comentaram sobre a questão do abuso sexual na judicialização, que existe um tema, uma questão aí, que é as pessoas duvidarem se houve mesmo o abuso ou se isso não é uma criação da criança autista. Queria que você falasse sobre isso. Então, como a questão da violência sexual, às vezes ela não tem, você não consegue pegar em flagrante delito. Então, é a palavra ou é o sinal no corpo da pessoa. E quando você fala de um não verbal, você se enfrenta. Nós temos mães ali que, por questão ética, não vou dar o nome, mas ela passou por uma audiência, inclusive essa semana, em que essa pessoa que é autista foi posta à prova, né, na frente de um advogado, na Como? frente de um juiz. Ela foi chamada a depor na frente do juiz, na frente do advogado, do réu, e na frente do réu, e ter que falar do que aconteceu. E isso é muito constrangedor, porque todo mundo sabe que perguntas dentro de um âmbito judiciário, elas são perguntas que vão Essa trabalhar, é uma criança? é uma jovem autista. Vão Nível trabalhar, 1 ou 2? o dela é 2. Então ali tinha uma possibilidade grande dela se desregular ali também, né? Exato, porque assim, o que acontece? Todo mundo sabe que dentro de um âmbito judiciário, as perguntas elas têm uma tendência, às vezes, trocar uma informação para saber como que o neurodivergente vai lidar com isso dentro de um espaço judiciário. Por exemplo, ele é chamado para falar. Como que ele vai lidar com isso ali se fizerem uma pergunta com algum trocadilho? Como que é isso para um neurodivergente? Então, eu acho que esse olhar ainda para o neurodivergente dentro do âmbito judiciário precisa ser revisto, porque as perguntas, elas às vezes podem ter uma troca ali de data, uma intencionalidade, que para uma pessoa neurodivergente é complicado ela assimilar esse jogo de palavras num depoimento. Então, eu acho que esse olhar essa preocupação, eu diria, para o judiciário, tem que ser revista. Um autista falar na frente do seu agressor, tem que ser revisto isso. Eu peço até ao Ministério Público, temos que pensar no depoimento de neurodivergentes, né? E a questão de muitas vezes as pessoas falarem: olha, será que não está fantasiando? Será que não faz parte? Será que não é uma questão de esquizofrenia que está ouvindo vozes que veio? Será que isso não é uma questão que não é realidade? E aí é onde muitos deles são encaminhados, pelo menos aqui em São Paulo,
tem o IMESC, no IMESC tem um psicólogo que ele faz, que o juiz tem essa opção de mandar para esse profissional fazer essa escuta e verificar até a veracidade. Acho que a Rafa é uma das que chegou a passar Sim. por esse profissional do IMESC, que é encaminhado somente por um juiz para fazer essa escuta e dizer, não, essa pessoa tem coerência no que ela está falando, ela não está inventando, ela tem uma coerência. E o que eu venho observando? Aquilo que eles falam no primeiro atendimento, quando eles são ouvidos, ou quando é perceptível o comportamento, isso não muda. Você pode atendê-los várias vezes. Eles não vão mudar nem o discurso e aquele sintoma, aquela lembrança não muda também. Então, é isso que a gente vai falando. Não, ele está falando a partir de uma fala verdadeira. E quando o agressor, ele muitas vezes é uma liderança. Eu digo liderança, por exemplo, um profissional, um médico, um professor, um líder político, um líder religioso. Quando exerce autoridade na sociedade, fica muito mais difícil a gente levar avante, porque sempre fica aquela dúvida, né? De desacreditar. Então, eu acho que é uma coisa que merecia um estudo por parte aí das universidades, trabalham, né, que os alunos que fazem teses, que possam trabalhar um pouco dessa temática nos seus doutorados, seus mestrados, para aportar para a nossa prática conhecimento que vai ajudar a dirimir esse preconceito, eu diria, e essa desinformação que há em relação à escuta de uma pessoa autista dentro de um processo judiciário. Sim, essa é uma questão que você levantou que pouco se vê, né? Então, uma questão aí que é muito importante de ser levantado, porque realmente a gente não vê falar dessa questão de um autista aí numa audiência, algo assim, e dar um depoimento ou sofrer ali interrogatório, sendo que a gente sabe que o autista, em certas situações, ele vai ter o sofrimento, vai desregular. Mas, meninas, a gente tá chegando aí já em 43, passa bem rápido, né? E a gente tem bastante coisa para falar, mas a gente já vai chegando no finalzinho, tá? Vamos falar um pouquinho de coisas mais agradáveis agora, né? Vocês fazem um trabalho lá, que a gente tava falando em off, né? Que é montar passeios e tem também a iniciativa de aniversários, né? Porque a gente sabe que a família atípica, a mãe atípica ou neuroatípico, muitas vezes ele não é convidado para um aniversário, né? Como que é essa questão que vocês fizeram? Conta pra gente aí. Então, a cada 3 meses, nós faz o bolo, prepara o salgado, direito a tudo, balãozinho, saquinho surpresa, porque de uma festa a criança adora o saquinho surpresa, né? Então, independente da idade deles, que eles sejam adultos ou pequenos, eles querem um saquinho surpresa. Então, até a direita, saquinho surpresa para eles. E é emocionante, a alegria deles é demais, é contagiante no momento. Tem, às vezes, que eles não aguentam muita zoada, eles não aguentam aqueles bateção. A gente respeita o limite deles, que tem que respeitar. Se é um passeio também, é a mesma coisa. Se deu o limite deles ali, querem ir embora, vou-me embora, vamos embora. Eles querem ir embora, vamos embora. Todo mundo se prepara e todo mundo vem embora. Então, assim, limites que eles têm e a gente aprende a respeitar o limite deles, as coisas que eles querem. A gente não pode fazer tudo, mas esse momento é único, é deles. A gente prepara com muito amor, muito carinho, dedicação. E então a gente dá direito a tudo para eles. Se é um passeio, eles participam de tudo. Presentes. Tem direito a Temos uma mãe presente, que é a Lilian, ela se encarrega prepara tudo. de ver tamanho de camiseta, de coisas, e ela vai, compra, embrulha todos os presentes lá e traz. Aí uma mãe traz bolo, a outra traz refri, a outra Outra traz. traz E aí a festa salgado, a outra traz acontece. torta, cada uma traz Cada uma uma coisa traz. e nós faz a festa Legal. bem bacana. Não fica uma coisinha, é a festa que eles falam assim, eu estou numa festa e não estou sendo excluído, porque é difícil você chegar numa festa com o seu filho autista e saber que ele vai ser excluído ali naquele meio.
vai ser excluído de alguma maneira, ele é excluído. Ou não leva o saquinho surpresa, porque é autista. Eles são adultos já, para que saquinho surpresa? Para a gente não faz falta, mas para eles faz a diferença. Para a gente que não tem, mas para eles tem toda uma diferença. Então, assim, eles são adultos, mas eles querem o saquinho surpresa deles. Eles não querem saber se eles são adultos. Eles são autistas e eles querem. Então, assim, a gente prepara tudo para eles. É momento único, é muito bom. Legal, muito bom. Nós Bela iniciativa. tivemos um passeio na Hum, aldeia, né? Porque a gente fez um foi passeio gostoso. no Parque Ecológico do Tietê e a gente percebeu que lá tinha muito ruído. Aham. Não foi um ambiente que eles conseguiram ficar por muito tempo. A gente tinha uma previsão de ficar o dia todo, o passeio foi reduzido porque tinha, além de muito ruído, muitas distrações. Então, né, a gente encurtou o horário. Mas na aldeia aconteceu um processo diferente. Quero agradecer aqui a Daiane da Etnia Puri e o cacique Alex aí do povo Caimbé que proporcionou essa ida na aldeia. E chegou na aldeia lá, assim, a identificação com a terra foi muito interessante, né? Nossa, Rapidinho eles tiraram os calçados, sentaram na terra, é como se eles e a terra fossem assim únicos, né? E se envolveram com aquele processo da terra. A gente fez um plantio de plantas lá e tudo, que tá lá, para quem tá quiser lá. ver, tá lá. E então foi bem assim, surpresa pra gente. A gente passou o dia na aldeia e eles quase que não queriam vir embora, assim. Não tivemos nenhuma situação, por exemplo, de crise, assim, que alguém entrou numa crise e precisou ser Ser retirado do local retirado, ou vir não. embora, não. Fomos juntos e voltamos juntos, fomos de manhã, Foi. voltamos Voltamos junto à junto à tarde. tarde. Chegou dentro do ônibus de volta, eles tinham um presente guardado para eles, cada um tinha seu presente, então foi Uhum. um espaço assim incrível e que nos surpreendeu muito. A gente quer voltar na aldeia com eles, Legal. fazer esse negócio da E Show terra de eles bola. falam novamente. também, eles pedem. Quando é que a gente vai voltar lá? Eu imagino. Meninas, pra gente finalizar já, último tema que eu quero falar. A gente estava falando em off, né? Inclusive foi você que levantou essa questão do pós-infância, né? Porque a gente fala Sim, muito da criança autista, criança autista, criança autista. Mas assim, a criança autista, ela vira um um adulto adulto. e o autismo não é uma coisa que interrompe quando se deixa de ser criança, né? Isso, Existe esse tabu, né? Não, sim. existem adultos, inclusive hoje em dia tem muito adulto sendo diagnosticado, eu sou um exemplo disso, né? E você levantou essa questão dessa preocupação, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, o que que você acha que deveria acontecer, o que que acontece hoje em dia? Então, hoje em dia, quando ele é autista, que ele é criança, ele tem todo um tratamento, né? Se a gente tem um laudo em mão, a gente vai nas redes que eles fornecem o tratamento, a gente consegue. E quando fica adulto, eles são esquecidos, quer dizer, virou adulto, deixou de ser autista? É mais ou menos isso, são excluídos da sociedade, nas redes públicas, em todos os locais, quer dizer, cresceu, não é mais autista, não tem a escola, não tem mais sentido lá, eles lá dentro da escola, quer dizer, chega na escola, mal eles são alfabetizados, muitos não têm alfabetização. Eu falo não pela minha filha, mas eu falo pelas filhas de outras mãezinhas que os filhos não é alfabetizado. Para mim isso aí é um cúmulo, é injusto, porque não é porque eles são autistas que eles não têm o direito de aprender a ler, aprender a escrever. Eu acho que deveria ter oportunidade, e eles não têm depois que fica adulto. Quer dizer, passa ali as crianças, adolescente, chegou na fase adulta, até concluiu o estudo. O que que você sabe? Você sabe ler? Não. Você sabe escrever? Não. Sabe pegar no lápis? Não. Eles não sabem. Por quê? A escola, o ensino, não tá nem aí. Os filhos é nosso, não é deles. Então, tanto faz e tanto fez se os filhos da gente aprendeu ou não. Só é mais um que vai sair da escola e os pais que se virem. Quer dizer, a gente vai um dia morrer e nossos filhos vai ficar desamparado totalmente, porque não tem.
Aonde é que a gente vai pôr uma criança, um adolescente, um adulto dentro de um lugar? Como que a gente vai fazer? Aonde é que eles estão dando a prioridade para eles? Não tem, quer dizer, enquanto é a criança, tem toda uma assistência. Passou de ser adulto, não tem assistência nenhuma. Nós não conseguimos um psiquiatra, nós não conseguimos um neuro, nós não conseguimos nada que eles precisam. E tudo é difícil para conseguir. Se você vai, eles nem priorizam quando chega nas UBS, em hospital, que eles estão doentes, eles não têm paciência de ficar esperando. Eles querem sair o mais rápido dali de dentro. O que que acontece? Eles muitas vezes são até esquecidos quando não perdem as fichas de atendimento. Quer dizer, um descaso total. Passou a ser adulto, não é mais autista, não tem deficiência. E isso é uma preocupação para mim. Eu me preocupo com a minha filha e eu preocupo com muitas outras pessoas que passam pela mesma coisa e não tem voz para falar. Que muitas vezes as mães não sabem o que que eu vou falar, mas por quê? Meu filho não sabe ler, mas ele tem vontade de aprender. Mas a escola não deu oportunidade para ele aprender. Nós tivemos uma mãe no grupo que teve uma experiência assim, que ela tem 2 filhos adultos e ela vem numa luta crescente. Por exemplo, recentemente o benefício dela foi cortado. Ela é uma mãe solo com 2 adultos, né, autistas dentro de casa e teve seu benefício recentemente cortado. Então, toda uma luta. Ela, para poder pegar transporte com esses filhos, é difícil. Nós tivemos problema dele ele entrar em surto dentro do ônibus, porque ele foi exigir o lugar de assento dele. Aí a pessoa olha, um adulto. Peraí, para que você, um jovem adulto, quer sentar? E não enxergar ali uma pessoa que é um neurodivergente, com uma necessidade especial, que tem direito àquele assento, e começar aquele bate-boca dentro do ônibus, o que levaria à desregulação desse autista dentro do ônibus, e aí veio todo um transtorno. E isso não é só a vivência dessa nossa mãezinha. Nós temos muitas mãezinhas lá que têm filhos adultos que passam por essa experiência do transporte, de um local público, de uma UBS, de um atendimento médico, de um atendimento no supermercado, que eles vão tendo essas dificuldades das pessoas olharem ali um adulto, mas não enxergar que esse adulto é um Sim, autista. exato. Gente, a gente já chega aí no final. Acho que tem muita coisa a ser pensada ainda para melhorar, né? Sim. Nessa questão, falando especificamente hoje do autismo, né? Você levantou uma questão que é muito importante, que é e aí, depois da adolescência, e aí, né? Então é muito importante. Eu fico muito feliz. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Deixo aqui o espaço aberto para vocês falarem alguma coisa, darem algum recado. Então vocês ficam à vontade, falem o que vocês quiserem aí, tá? Da minha pessoa, quero agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade de você ter permitido a gente estar aqui. Gratidão pelo acolhimento. Eu que agradeço a presença. E agradecer também a Verinha por me dar também a oportunidade de estar aqui também, que ela fala, você sabe falar, eu não sei falar. Eu sei mais escutar do que Você fala falar. bem, você fala bem. Ela tinha razão. Agradecer sempre isso, gratidão. Gratidão pelas oportunidades. Eu Verinha. também quero dar a gratidão a você por essa oportunidade de estar no seu podcast, falando para esse público que te acompanha. E com certeza nós vamos aumentar esse público aí, hein, gente? Isso, dá like aí, Se pessoal. Dá Deus like quiser, pra vamos- gente aí, vamos porque é trabalhando. um assunto que ele vem trazendo aqui que é de grande importância. Então, quero te agradecer por não deixar esse assunto desaparecer, né? E fazer com Sim. que sempre as pessoas saibam mais. Então, muita gratidão. Quero dar gratidão ao Movimento das Mães Atípicas lá de Guarulhos, que me emprestou hoje a Jeane para vir aqui. Obrigado. Eu falo que eu fico até com vergonha de falar do movimento, porque acho que quem tem esse poder de falar é as mães. Então, por isso que a Jeane está aqui para ela falar, né? É a fala dela que a gente quer ouvir e agradecer a todos. Eu quero agradecer a todos os parceiros nossos, o SIC, agradecer as pessoas que nos ajudam constantemente. Muita gratidão a todos que somam nessa causa pelos autistas. Legal, gente, obrigado. Fico muito feliz pela participação de vocês. O podcast aqui, ele tem um slogan que é luz a quem faz a diferença. Então a gente continua aqui com essa missão de dar luz a quem faz a diferença. Vocês duas, com certeza,
fazem a diferença, a Verinha fez a diferença na sua vida e você está fazendo a diferença nesse grupo de mães que tem a mesma história que você. Acho que todas as mães, né, faz a diferença na minha também, porque Exatamente. todas. Eu agradeço. Agradeço a todos também, que dê like aí, pessoal. A gente vai Fazer ficar. pela minha filha, né? Legal, Dá obrigado. like. A gente vai ficando por aí. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Curte, compartilha, passa esse conteúdo para frente, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. A gente sabe que crescer no YouTube com esse tipo de assunto é difícil, então peço a ajuda de todo mundo que Mas não acompanhou aí impossível. para a gente continuar levando informação, né, trazendo luz a quem faz a diferença, que essa é a minha missão, né? Então, é isso, tá bom? A gente Gratidão. vai ficando por aí. Logo mais a gente tem mais um episódio com mais pessoas que tenham mais informação e histórias genuínas para contar pra gente, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Abraço.